Olá, hoje nós estamos iniciando a segunda tábua da lei, que vai falar sobre os mandamentos que têm um relacionamento com o nosso próximo. E o quarto mandamento tem uma relação muito forte com os pais, para honrar o pai e também os superiores, a fim de que vá tudo bem. E olha só, o que esse mandamento nos convida a refletir e a pensar? Como é que esse mandamento faz com que você, pai, veja os seus filhos? E da outra perspectiva também, como é que esse mandamento faz você, filho e filha, olhe e perceba o seu pai e a sua mãe? Deus nos deu uma honra muito grande, uma alegria, um presente muito grande de poder ser pai e mãe. E também a alegria de vocês serem filhos, através desse dom da vida. E a gente refletiu antes, que nós costumamos dividir os mandamentos em duas tábuas. A primeira fala sobre esse relacionamento com Deus e a segunda com o próximo. Só que o que a gente pode observar de uma maneira muito concreta é que essa conexão entre essa ação de Deus para conosco por meio da sua palavra, ela se conecta, quando a gente pensa nesse sentido horizontal, por meio do quarto mandamento. E quem é o próximo mais próximo? De fato, a família. Deus nos presenteou com a família, que é uma bênção, um presente inimaginável. E por essa razão, Deus nos deu a família para que a gente possa amar, cuidar, preservar. E traz um aspecto, uma palavra importante, honrar. Que os filhos possam honrar os seus pais. Olha só, aquilo que Lutero ele reflete em um dos seus escritos. Ele diz assim: Deus tem concedido essa maneira de viver, a paternidade e a maternidade, uma posição especial de honra, muito maior do que qualquer outro ofício que existe entre nós. Por isso, não somente Deus nos ordena amar os nossos pais, como também requer que honremos. Deus nos oferece esse presente, essa bênção, a continuação da vida, oferece proteção, cuidado, exemplo e amor. Isso significa que Deus está concedendo para os pais algo que é divino, algo que é bom, algo que é santo. Às vezes a gente tem, na nossa vida, para fazer algo de valor, a gente precisa, estar vinculado muitas vezes ao nosso trabalho. E logo aqui, o quarto mandamento, ele nos ensina que nós temos um ofício que é divino, que é bom, que é honroso, que é justamente essa relação da paternidade e da maternidade. Talvez você que é pai e mãe nunca tenha pensado sobre essa perspectiva, que você é um representante de Deus na vida dos seus filhos. E talvez vocês, filhos, não pensaram ainda sobre isso. O quanto Deus ele deseja que você ame, honre o seu pai e a sua mãe. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, lá em Colossenses capítulo 3, filhos, o dever cristão de vocês é obedecer sempre o seu pai e a sua mãe, porque Deus gosta disso. Quando a gente olha para o Antigo e Novo Testamento, a gente vai perceber inúmeras relações, exemplos de como essa relação de pais e filhos deve ser vivida. Por exemplo, lá em Gênesis 47, nós temos a história de José, que foi vendido pelos irmãos. José passou um período muito difícil, ficou como escravo, ele ficou na prisão até se tornar o governador do Egito. Talvez vocês conheçam bem essa história. Mas chega um momento, com grande fome, os irmãos acabam indo para o Egito para buscar alimento, comida, porque era o único lugar que tinha. E ali há o reencontro de José com seus irmãos. Mas o que a gente logo vai perceber é que com o arrependimento, uma das coisas que José logo faz é trazer o seu pai, junto com toda a sua família, para ser cuidado e amparado. Essa é uma história que nos desafia muito. Ela é muito forte, ela é muito intensa, mas que reflete que o nosso cuidado, nós como filhos, nós temos uma responsabilidade junto com os nossos pais. Ao mesmo
tempo a gente pode pensar na vida do próprio Jesus. Jesus, ele sempre teve uma preocupação muito grande junto com seus pais. Com seus pais terrenos, Maria e José, até o final, quando lá na cruz ele diz para um dos discípulos amados de João, olha, esse é teu filho, essa é tua mãe, em outras palavras ele estava dizendo, cuide dela. Os pais precisam ser honrados, não porque são legais com você, porque dão aquilo que vocês querem, porque realizam os seus sonhos, porque compram as coisas que vocês esperam, porque oferecem coisas diferentes, mas porque eles são representantes de Deus na sua vida. E vocês, pais, como representantes de Deus, têm esse duplo desafio. Não somente cuidar, preservar, dar o sustento, o amparo necessário para que os seus filhos possam crescer em saúde, dar todo o suporte físico e emocional para a vida do seu filho, mas você também tem um compromisso de cuidar e amparar com que seu filho cresça não somente em estatura, tenha os melhores colégios, tenha as melhores oportunidades nesta vida, mas que também ele possa crescer na sabedoria que vem do Senhor, na palavra que vem do Senhor. É um compromisso que você tem, porque você é um representante de Deus na vida do seu filho. E por isso não é à toa que a gente pode lembrar das palavras do sábio Salomão. Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velho não se desviará dele. Finalizando então essa breve reflexão sobre o quarto mandamento, eu quero que você pare para pensar um pouco sobre essas perguntas. O quarto mandamento nos pede para honrar, servir, obedecer, amar e querer bem os nossos pais e superiores. Por que às vezes é tão difícil de colocar isso em prática? Quais são algumas maneiras práticas para cumprir com o quarto mandamento e viver isso em nossos dias? Então essas são as perguntas que eu gostaria que você parasse um pouco para refletir ao iniciar essa reflexão do quarto mandamento. Deus abençoe o seu estudo.